Olá, pessoal, tudo bem? Bom, bem-vindos ao nosso podcast dedicado à comunidade imigrante, né? Meu nome é Gustavo. Hoje vamos falar um pouco sobre as principais dificuldades enfrentadas pelos imigrantes, né? Hoje estamos aqui com o Michel, que é imigrante. Michel, quantos anos você tem? De onde que você é? Qual que é a sua nacionalidade? Conta pra gente. Eu chamo Michel, eu sou de Cabo Verde. Já estou aqui por um tempo de período de 3 anos e poucos. E estou aqui no Brasil aí, momentos que eu, tipo... Cheguei aqui no momento, por exemplo, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu estava vindo de um país que tinha uma cultura diferente. E hoje estou aqui num país que está com cultura totalmente diferente do nosso. Tem algo que às vezes é semelhante. Uhum, certo. Tipo, Uhum. Estamos aqui também com o Dr. Matheus Farias, né? Que ele também te ajudou, né? Matheus, quando você tem, o que que você faz, qual a sua especialidade? Conta pra gente. Olá, Gustavo, tudo Olá, bem? tudo? Gustavo, como você me apresentou, né, eu sou advogado, eu sou especialista em direito internacional voltado ao direito imigratório e eu sou sócio da Legalize, uma empresa que presta serviços e assessorias para imigrantes. Eu conheci o Michel através de uma ONG, uma organização não governamental que trabalha com os imigrantes, então eu faço esse projeto esse trabalho com os imigrantes, né? Através da Legalize Serviço a Imigrante. Certo. E o tema de hoje, né, é o que você falou, desafio dos imigrantes, superando as barreiras e conquistando o espaço. E aí, a gente vai falar um pouco agora, né, sobre as barreiras linguísticas. Né, vamos começar então, considerando, acho que o maior desafio da barreira linguística, do idioma, pro Michel. Como que foi, Michel, para você a dificuldade vindo da onde você é para aqui pro Brasil? Qual foi a dificuldade da sua, como que eu diz, forma de falar, o jeito, como que foi? Conta pra gente. no caso, tipo, eu como sou do país Cabo Verde, que oficializaram oficialmente língua portuguesa de Portugal. Então, tipo, é a língua que é oficializada no país, mas durante o dia a dia nós não falamos essa língua, porque lá nós temos um dialeto também, que chama crioulo. Uhum. Então, nós falamos mais crioulo do que português. Uma pergunta, o crioulo é a mesma dos haitianos? Não, tem diferença. Tem diferença, porque haitianos eles têm um crioulo mais puxado tipo francês. Nosso crioulo é mais parecido de português. Ah, certo. Então, no caso, português que nós falamos é português de Portugal. Legal. Uhum. E deixa eu te perguntar uma coisa. E chegando aqui no Brasil, você fez algum curso, alguma coisa para falar o português ou não precisou? Não, não. Já veio de lá mesmo. No caso, o português já, como já tinha, e no país já, pessoas já entendem um pouco de português. Então, no caso, nós falamos português de Portugal mais. Então, quando chega aqui, e facilita mais no nosso dia a dia, porque no Brasil tem sotaques é diferente. Mas no caso, quando nós chegamos aqui, já temos o base de português, porque nós não falamos todo dia português. Uhum. Nós entendemos português, mas não falamos todo dia. Isso que pessoas precisam entender. É, sim. E Matheus, e para você, como é que foi poder estar ajudando uma pessoa, né, fora do Brasil, ensinando os modos de falar, as formas de trazer ele para o nosso país, para o Brasil? Olha, no caso do Michel, né, foi um pouco tranquilo por conta dessa barreira linguística quase não existir, né, já que ele domina o português. Porém, eu trabalho muito com africanos, eu verifico que essa dificuldade com o dialeto, né, porque lá eles têm o dialeto local, porém aqui muitos deles não sabem falar, se pronunciar, então assim, essa barreira existe, não no caso para o Michel, né, Michel? Exatamente. Mas para outros africanos existe. Nós estamos falando sobre as principais dificuldades, né? Eu, como um profissional da área, verifico também que outra barreira é emprego, por exemplo. Uhum. E o que nós fazemos para que essa barreira seja superada? Tem ONGs, tem organizações não governamentais, ou própria a prefeitura local no município tem os cursos e os serviços de assistente social
que ajudam o imigrante a dar esse primeiro passo, que seria o passo da comunicação, né? Então, é interessante esse ponto que o imigrante ele não está sozinho. Também tem empresas como a Legalize que ajudam na assessoria, né, com essas questões, mas especificamente a barreira da comunicação ela pode ser superada através também de aplicativos, né, Michel? Por exemplo, você fala outros idiomas, né? Eu falo um pouco francês, falo um pouco de inglês, crioulo. Então tudo isso gera já a língua já de forma que acaba por ficar com sotaque tão totalmente diferente. Então através também de estudo, que eu cheguei aqui no Brasil fazer mais estudo também. Entendi. Já hoje também eu faço administração. Então já trabalhei também na VAR já. Já tenho um conhecimento um pouco de um pouco de outro. Já tenho uma base já aqui no Brasil já. Certo. E o aplicativo, vocês estão falando, é o Duolingo que você estava usando? Também aquele da corujinha verde? Aquele lá que também se aprende inglês, aprende francês, Isso. aqueles aí, você estava usando esse aplicativo? Isso, eu usei muito esse. E foi por aí que você teve a prática do dia a dia, nesse aplicativo mesmo? Parte do dia a dia e também convivência também com alguns americanos. Tive muita convivência com o americano também. Ah, é? E deixa eu perguntar, em relação ao emprego, mercado, loja, entre outras coisas, como é que foi pra você conseguir trabalho no Brasil? Em relação a você vindo do lado, você vindo sendo de outro país, sendo estrangeiro, conseguindo trabalho no Brasil. Como é que foi? Tipo, assim, eu sou uma pessoa, assim, bem curioso, assim. Tipo, naquele lugar que eu chego, assim, eu consigo conectar, assim, rápido. Então, tipo, no caso, eu chego num lugar aí, já eu consigo comunicação já bem rápido com pessoas já. Já eu sou curioso, mesmo que eu chego num lugar que não conheço ninguém, mas já eu chego lá, já eu consigo desenrolar rápido. Então, naquele momento, já que eu cheguei aqui no Brasil, comecei... A primeira coisa que eu disse assim, decidi na minha vida, eu disse assim, eu vou chegar aí, eu vou começar aí ver um área que consiga um dinheiro, pelo menos que dá para mim e ajudar minha família também, entende? E você, aqui no Brasil, né? Aí agora eu te pergunto, você tá gostando de estar aqui no Brasil? Como que é a sua convivência no Brasil como imigrante? Eu sinto o Brasil como minha segunda casa, eu sinto tipo que eu tenho casa. Certo. Então, quando eu tô no Brasil aí, eu sinto tipo que eu tô na minha casa mesmo, porque é uma coisa que tá praticamente dentro de mim. Legal. Então, o Brasil é minha segunda casa. Mesmo que eu vou para a Europa, vou para os Estados Unidos, o Brasil já é minha segunda casa. Porque aqui pessoas são bem acolhedoras, pessoas têm uma cultura que identifica mais com o meu país. Sim. Alegre, povo alegre, mais simpático, entendeu? Ô, Michel, uma pergunta. Você trabalhou como vendedor, né? Já trabalhei como vendedor também. Aqui no Brasil. E como que foi essa experiência sendo vendedor? Você tem uma característica, né? Como que você conseguiu assim se comunicar? Já que o português, embora é um português de Cabo Verde, é mais voltado ao de Portugal, né? Exato. Como que você conseguiu? Tem alguma coisa engraçada, alguma história que aconteceu? Tipo, no caso assim, tipo, quando eu cheguei aqui, comecei de vendedor. Porque é a área também que eu gosto muito. Então, quando eu comecei a vender, os meninos, quando eu comunicava, a pessoa, os meus colegas ficavam rindo assim, sotaque isso é diferente, isso, mas aquilo. Então, tem as pessoas que iam a mim por causa de meu sotaque. Muitas pessoas chegavam a mim porque sou estrangeiro, dava mais confiança na mim, às vezes. Nossa. Chegava a mim mais rápido que um próprio brasileiro. Então, quando eu estava lá, você de onde? Aquela comunicação, já a pessoa já vai e negocia com você mais rápido, entende? Então, pessoas, mesmo que os meninos às vezes fazem aquele resenha, essa coisa, mas ao mesmo tempo, é um benefício para mim também. Porque pessoas falam, você é estrangeiro, já ele tem mais curiosidade de conhecer uma coisa diferente. Já chegava a mim com mais facilidade, entende? Na venda já facilitava o meu caminho. Olha aí, sim. E você trabalhou também em churrascaria, parece um negócio assim, não foi? Não, e trabalhei no restaurante. Restaurante? E como é que foi trabalhar num restaurante de comida árabe? Foi tranquilo pra você? Foi de boa?
E no começo tem que aprender muitas coisas. Muitas, cada cardápio grande, muitas língua árabe também. Era um restaurante árabe, Ah, né? isso. Era uma coisa que Tudo você é se árabe. perdia ali na hora ou não? Não, no começo perdia, porque você tem que explicar para o cliente tudo que vai na comida, praticamente. Ah, Nossa. tá. Tudo ingrediente que vai na comida, porque tem parte lactose, tem aqueles partes que afeta algumas pessoas, então não podia pessoas que não comem, então você tem que explicar tudo para a pessoa saber que realmente pode usar, consumir aquele Certo. produto. Você já, desculpa, eu sei. Imagina. Você já sofreu preconceito aqui no Brasil? O que você tem assim sobre falar sobre essa questão, né? Porque o Brasil não tem como que eu posso. Às vezes nós brasileiros achamos que não somos preconceituosos, né? Exato, Porém, eu exato. gostaria de entender na luz de um imigrante. O que você. Ó, no caso, assim, eu acho assim, mais ou menos assim, tipo, preconceito existe em qualquer parte do mundo, primeiramente. Fato. No caso, assim, tipo, preconceito vem de nós mesmo. Porque normalmente se eu considero, por exemplo, assim, em qualquer lugar que eu sinto normal. No meio de uma pessoa, ou cor de pele, ou coisa, eu sinto tipo que eu sou ninguém mais superior nem menos que eu. Ah, Então, no sim. caso, tem pessoas que preconceito, por exemplo, preconceito, ao mesmo tempo, ele usa preconceito para afetar a pessoa. Mas, no caso, nós temos que usar esse preconceito como que identificação da nossa cor. Ok. E deixa eu perguntar, Michel, aproveitando então, em relação à documentação e legalização, queria saber um outro desafio. Como que é lidar com a burocracia de legalizar o documento, visto, regularizar? Como que é essa situação para você que é imigrante? No caso, pra, como eu no caso de imigrante, a legalização de ter um documento legal no Brasil, primeiramente começa no nosso país. Tipo, se nós vemos com visto, por exemplo, legal, começa visto turismo, um visto assim, quando chega aqui, tem que ficar 180, 60 dias, Isso. que é 3 meses. Aí, no caso, quando a partir de lá, de esse data, você já está residindo no Brasil. Mas só que, no caso, estou ilegal. No caso, nesse caso, tem que procurar um atendimento pessoa que tem um conhecimento, como o meu amigo senhor Mateus, que tem um conhecimento na área. Ele me dirigiu num caminho que eu posso legalizar aqui no Brasil e tem... Porque normalmente sem um conhecimento de pessoa, você não vai dar um passo. Você chega num lugar, você vai ser tirado de porta mesmo. É isso, não está certo, você não sabe como, para onde começar. Uhum. Mas com a orientação de uma pessoa como o Mateus, no caso, eu tive uma facilidade. Certo. Porque eu não tinha conhecido aqui, não sei onde que vai fazer. Não sei onde, então esse vai ajudar muito. E, Matheus, e você chegou a orientar o Michel em relação à documentação? Como que você chegou a orientá-lo? Sim. E que tipo de documentação que ele precisou, tipo, para apresentar para poder ser legalizado como brasileiro? Sim. Gustavo, o que acontece? Na verdade, os imigrantes como um todo, boa parte dos imigrantes, é que assim, embora as pessoas não tenham conhecimento, mas a legislação do imigrante aqui no Brasil é bem complexa, né? Existe aí um regimento a 14.147 de 2017 Uhum. e também o Decreto-Lei 9.199. Essas duas legislações são as mais importantes para o imigrante, né? Certo. O que acontece, Gustavo? O imigrante, quando ele vem ao Brasil, normalmente ele vem com visto de visita, que é o visto de turismo. E esse visto de turismo, ele pode, por lei, 90 dias, prorrogáveis por mais 90, ou seja, 3 meses, e você prorrogando a sua estadia aqui no Brasil por mais 3 meses. Qual que é o principal problema, a principal dificuldade do imigrante? É que ele não pode trabalhar com visto de visita, porque ele está sendo turista. Então, o imigrante, ele não sabe, não entende
aí acaba passando dificuldades aqui no Brasil por falta de dinheiro, por falta de trabalho. E o meu processo com a Legalize, nós vamos facilitar e através de uma educação, né, vamos dizer assim, através da internet, através do YouTube, da Legalize, através do Instagram, nós ajudamos o imigrante com conteúdos para que ele entenda a legislação. Então, quando a gente fala, por exemplo, do documento, não o caso do Michel, mas o caso de outros clientes, quando eles vieram, aí expiraram os 90 dias. Eles não sabem aonde procurar, por exemplo, não sabem que os documentos é na Polícia Federal. Aí esse imigrante, ele pergunta para os brasileiros, aí os brasileiros, por exemplo, falam, você tem que ir no poupa-tempo, Nossa. porque o poupa-tempo faz Sim, RG, sim, aham. mas o imigrante ele não tem RG, ele tem o Registro Nacional Migratório. E esse Registro Nacional Migratório, no caso do Michel, quando expirou a estadia dele, ele teve que solicitar o refúgio. Então, o Michel ele solicitou o refúgio. E o problema do refúgio é que ele demora para ser concluído, né, Michel? Ele demora muito. Então, o Michel depois pode falar sobre isso. O imigrante acaba tendo que fazer algumas outras questões. Na verdade, não é necessário e também nem é possível. Porém, pode ser até reconhecido ilegal, né? Que seria assim, o casamento. Às vezes o imigrante ele casa com uma brasileira, tem filho brasileiro, e ele muda o vínculo e passa a ter um vínculo por reunião familiar. Mas isso não é o correto. O correto seria achar, através da legislação, outras autorizações de residência para que ele se torne legal, né? Para que ele tenha a legalização. Seria basicamente isso. É importante destacar aqui, Gustavo, solicitação de refúgio não é a mesma coisa de refugiado. E é essa dificuldade que o imigrante tem. O solicitante de refúgio, ele tem um RNM provisório e ele não pode sair do país, porque ele é solicitante de refúgio. Agora, quando a pessoa tem o refúgio concedido, já é outra questão. Ele tem direito a um passaporte diferenciado, enfim, é outra situação, já é mais fácil. Certo. No caso do Michel, ele conseguiu fazer parte do CPLP, que é a Comunidade dos Países que Falam Língua Portuguesa. O ano passado, através da portaria número 40, flexibilizou e ajudou os falantes da língua portuguesa a conseguir essa autorização de residência. Então, para o Michel facilitou nesse sentido, né? Sim. E, Michel, em relação à documentação, que o próprio Matheus Farias disse, como foi para você legalizar a documentação estando no Brasil? Como eu acabei de dizer aí, para legalização de documentação tem que ter o processo. Então, o processo ele tem uma longa data. Esse data ele vai percorrer de acordo com o entendimento que aquele processo foi enviado, entende? Porque se documentação, tipo, no caso, minha documentação como eu sou da língua portuguesa, país da língua portuguesa, então, no caso, já facilitou mais rápido que uma pessoa que fala aqui de outros países que não é da língua portuguesa. Então, no caso, minha documentação já como de início, esperei um tempinho. Não foi de tão longo prazo, porque já foi com a pessoa que tem conhecimento. Certo. Já direciona um caminho que você vai levar a documentação tudo certinho e organizado. Porque a maior dificuldade de imigração é quando você leva o documento, você está esperando a resposta e depois o documento vai voltar para trás. Porque o documento não está organizado certinho e também a pessoa não tem conhecimento o que tem que levar junto com a documentação. Certo. E, Matheus, em relação à documentação, aonde tem que ser levado? Como faz para pedir a documentação para ser legalizado brasileiro? Tem algum lugar que o imigrante possa ir pedir a documentação? É que aí a gente tem duas situações, Gustavo. Quando o imigrante está no Brasil e quando o imigrante está fora do Brasil. Quando o imigrante está fora do Brasil, ele tem que pedir o visto, né? Que o visto seria um carimbo lá no passaporte para ele ter acesso ao Brasil.
No visto, existe também inúmeras hipóteses de visto. No caso do CPLP, existe essa possibilidade, mas a maior parte do imigrante ele vem como visto de turismo e depois que ele está estabelecido aqui no Brasil, ele pede uma autorização de residência. Aí essa autorização de residência também ela se dá de várias formas, porque o Brasil ele tem acordos e tratados internacionais, e um acordo que o Brasil fez recentemente foi o da Comunidade dos Países que falam a língua portuguesa, que facilitou para o Michel. Uhum. Então, o que eles devem fazer? Se o imigrante já está aqui no Brasil, o primeiro documento importante que ele precisa ter e atentar na forma correta é o antecedentes criminais do país de origem. Esse é o documento mais importante. Porém, não é o primeiro documento que o imigrante tem que se atentar, porque esse documento, para fins de imigração, ele deve ser o último documento que o imigrante tem que se organizar. Por quê? Porque ele tem validade. Ele tem validade de 90 dias. E uma dificuldade que o Michel pode falar é o agendamento na Polícia Federal. Então, o primeiro passo seria isso, colocar os documentos e formulários corretos. E o antecedente, ele tem uma particularidade, que é, no caso, o apostilamento, o apostilamento com o acordo Convenção de Haia, ou a legalização. O apostilamento é para os países que fazem parte desse acordo. No caso de Cabo Verde, eu acredito que não tem esse acordo, então deve ser feito a legalização do documento, que é pegar esses antecedentes criminais. Quando eu falo de legalização e apostilamento, não é só do antecedentes criminais, é de todos os documentos lá do país de origem. No caso, se você for estudante, certidão de nascimento, precisa os documentos ser legalizados. Uhum. A legalização se dá através do consulado ou embaixada do Brasil lá no país de origem. Então, a principal dificuldade deles é essa. Aqui no Brasil, você conseguiu esses documentos, você tem que fazer um requerimento lá na Polícia Federal. Esse requerimento é um requerimento eletrônico, e após isso você faz o agendamento na Polícia Federal. Uhum. E o agendamento é complicado, porque existem inúmeros departamentos de Polícia Federal, mas no caso de Campinas, São Paulo, por exemplo, esse procedimento é agendado. E eles têm dificuldade nesses agendamentos, né, Michel? Exatamente. E aí e qual foi a sua maior dificuldade nesse agendamento, na Polícia Federal? A maior dificuldade é porque tem muitos imigrantes que vêm de fora para cá. Então, tipo, no caso, vai estar uma lista muito cheia de esperar na lista para você conseguir agendamento. Eu cheguei, acho que vi na televisão, uma vez, uma fila mesmo, enorme mesmo, que eles fazem mesmo, né? Eles ficam parados do lado de fora, realmente. E eles te perguntam, e é quanto tempo para depois fazer tudo isso? Então, tem um tempo certo, são 90, tem mais tempo que eles dão, ou não? Ó, a legislação fala 60 dias, se você estiver aqui no Brasil, de forma ilegal, eles vão te notificar. A Polícia Federal ela pode notificar 30 dias para você se regularizar ou 60 dias. Mas, a verdade, o que acontece é que tem agendamento, por exemplo, para agora, nós estamos aqui em janeiro, né? Isso. Tem agendamento só para outubro. Então, fica complicado. E o complicado para o imigrante é que vamos aí colocar o imigrante que não tem documentação. Ele não tem documento, ele não tem emprego, às vezes precisa do documento para se matricular em uma instituição. Então, como que fica o imigrante nessa situação, né? É complicado. Então, o que eu faço como profissional é quando eles me acionam, eu vejo cada caso e, se for importante, eu entro, por exemplo, com um mandado de segurança, com uma ação judicial, para resguardar o direito daquele imigrante, né? Uhum, certo. E, Michel, e aí, você já chegou a consultar alguma ONG, alguma coisa para esses imigrantes em relação à documentação? Teve algum problema? Tipo, não consegui, não tenho documento X, vamos dizer, certidão de nascimento.
Ou se não, não tenho outro documento. Como que você conseguiu solicitar esses documentos que você não, tipo, não tinha, mais ou menos assim? Vamos dar um exemplo. No caso, assim, eu, tipo, quando eu cheguei lá na Polícia Federal, ele diz assim, você tem que ter registro criminal. Mas eu já Aham. tinha registro criminal, já mandei e minha família mandar e dei, lá no meu país eles fez um registro criminal para mim aí, mas só que tem que ser autenticado. Ah, tá. Do Certo. autenticado aí, quando você vai fazer uma documentação, sem autenticação você não vai conseguir dar início no seu documento. Então eu esperei por uns dias. E quando eu esperei, meu documento está quase para caducar. Então naquele caso eu mandei lá, esperei por mais 15 dias para o documento chegar aqui. Nossa, demorou Quando o bastante. documento chegar aqui, teve um problema com o governo, que não estava pagando para solicitação de documento estrangeiro. Então, no caso, eles têm que esperar a verba para 3 meses, prolongou para quase 5 meses. Nossa, Porque o bastante tempo. documento já estava esperando para. Porque eles não estavam fabricando aquele RNA. Estava com problema na fabricação. Então, Certo. no caso, naquele momento, tive muitas pessoas que estavam esperando documentação e não foi fabricada essa documentação porque atraso de problema lá, ou que de pagamento, que eles não estavam Uhum. pagando para a pessoa fabricar e essas coisas assim. Eu não estava encontrando também pessoas para fabricação. Nossa. Aí complicou um pouco com o atraso. Então, além disso, muitas pessoas vão acumular porque vai vir outras pessoas que estavam com da início. Então aí acumulou muito. Então aí, enquanto eu teve atraso, teve muitas pessoas que teve mais atraso ainda. Uhum. E assim, pelo que estava relatando, pro Dr. Matheus, em relação a tudo isso que ele falou, né? Atraso de documento, a demora do governo de poder estar demorando para pagar, né? Que você falou que é uma taxa bem um pouco mais cara, né? E o que que você faz nesse caso, quando demora muito para chegar a documentação? Nesse caso em específico aí do Michel, é que teve uma situação, né? A Polícia Federal estava. Na verdade, eram questões burocráticas internas que não tinha muito o que fazer, porque o que ele está mencionando aqui é que teve um período que a Polícia Federal deixou de confeccionar o cartão, a identidade, né, o RNM, porque faltou licitação. Eles não fizeram uma licitação e não tinha uma empresa que estava fabricando. Então, mas assim, quando há esse tipo de incidente, o que eu orientei os meus clientes, né, foi que eles fossem até a unidade da Polícia Federal e emitissem a certidão de regularização imigratória, que é um documento válido tanto quanto esse Registro Nacional Migratório. Então, o imigrante que não possui protocolo, né? Porque qual que é a dificuldade do imigrante, Gustavo, para você entender? Hum, Sem esse documento, ele não consegue abrir uma conta no banco, ele não consegue emprego, também o que é mais fácil para o imigrante é a confecção do CPF. O registro do CPF é muito fácil. uhum. Mas quando a gente fala do Registro Nacional Migratório, eles precisam de uma certa urgência por conta dessa necessidade, né, de viver aqui no país. Certo. E você tocou num ponto que eu acho que é até interessante. Hoje, Michel, para você conseguir um emprego, né? Qual foi as principais preocupações suas para conseguir um emprego aqui no Brasil? Se teve muita dificuldade? Se as qualidades do país, do Brasil, né, de origem seu, vamos dizer assim, não, assim, no seu país são principais, como se diz, funções. Aí chega no Brasil, são totalmente diferentes. Como que você lidou com isso? Como que você conseguiu enfrentar essas diferenças? No caso, tipo, hoje, vou dizer que hoje, antigamente, quando eu cheguei aqui a primeira vez, já é mais difícil, porque já pessoas vão querer acreditar no seu serviço. Então, pessoas, eles têm boa visão sobre nós estrangeiros, que nós trabalhamos, essas coisas. Mas você tem que dar o máximo para você garantir o seu serviço. Porque você tem que ser o caso. Você tem que ser e se você trabalhava, você tem que olhar o menos e o dobro praticamente. Porque você tem que mostrar o serviço, entendeu? Uhum, Para você ser diferenciado. Para eles acreditar aquilo que você quer fazer.
Certo. Entendeu? Porque quando você vai lá, você tem que dar a sua palavra, que você vai trabalhar, entendeu? Uhum. Então eu sou bem, assim, no serviço eu não brinco. Eu trabalho, eu sinto que eu dou o máximo para garantir o meu emprego e também para que eu possa não ir decepcionar aquilo que eu prometi na entrevista. Certo. E, doutor Matheus, e como que é pra você escutar isso do Michel em relação a ele teve dificuldades no emprego, Sim. né? E aí, como que você orientou ele nesse caso, do arrumar um emprego para ele ser estrangeiro? O Michel, eu conheci ele em uma ONG, né, Alameda dos Estrangeiros, e o que eu vejo, não só no Michel, mas boa parte dos imigrantes, eu não sei se ele vai concordar, mas seria a questão de emprego de qualidade, porque muitos imigrantes não conseguem empregos de qualidade. Às vezes, eu costumo dizer que consegue empregos, subempregos ou condições análogas à escravidão. Às vezes, como um caso de um haitiano que a gente teve que auxiliar, o caso dele em específico era que o patrão, o empregador, ele falou que ele já pagava o salário dele porque ele dava uma marmita. Ele já almoçava lá, então era o salário dele, era uma marmita. Então, assim, é complicado. Às vezes o imigrante ele não tem o conhecimento da legislação trabalhista e não sabe que ele tem direito de descanso, ele não sabe que tem direito a férias, ao 13º, enfim, todos os direitos que nós brasileiros possuímos. Sim, sim. Então, a principal dificuldade do imigrante quando a gente fala de emprego é o conhecimento, né, da legislação. Porque você já, Michel, teve essa experiência de trabalhar em um emprego que você era explorado, um emprego ruim? Tem experiência. No caso, assim, tipo, sempre parece pessoa que vai querer, acha que ele tem um conhecimento mais que você. Em qualquer parte do mundo. Sempre tem pessoa que quer explorar você porque ele acha que você não tem conhecimento, você não sabe de nada, ele sabe. Então ele vai explorar você naquele momento que ele acha que você não tem conhecimento. Certo. Depois que antes de entrar num emprego, você tem que ver qual é o seu direito e forma que vai pagar, se vai ajudar você na o que você vai querer fazer no futuramente. Então sempre você tem que ter o diretor Matheus falou agora, tem que ter o conhecimento de que o seu direito que está na lei. Tem que ter saber o seu direito de lei. Uhum. Não é porque sou direito trabalhista, mas é um direito que é provado na lei. Se a pessoa tem conhecimento, a pessoa ele não vai tipo escravizar a pessoa no serviço. Certo. E você já chegou a sofrer algum tipo de preconceito em algum trabalho que você passou? Tipo, olhares meio, tipo, tortos, eu não quero passar por ele ser negro. Já alguém já chegou a fazer isso com você Às ou vezes, não? não, às vezes pode ter, por exemplo assim, tem pessoas, às vezes, ele não vai mostrar você diretamente, mas nessa maneira você vai ver já que ele está querendo rebaixar você naquele momento, né? Uhum. E o que você acha disso, Matheus? Tipo, algum imigrante já chegou a relatar algum tipo de preconceito dentro do emprego? Já sim, muitos, né? Mas assim, o que eu vejo, a principal dificuldade não é só a discriminação racial, né? Seria mesmo assim a exploração de mão de obra. Por exemplo, tem pessoas que acham que eles vão trabalhar somente na construção civil. E eu tenho imigrantes, Gustavo, que são engenheiros, que são técnicos de informática, eletricista, enfim, tem toda uma profissão lá no seu país de origem, mas aqui não pode ser usada por conta desse preconceito, né? Também tem as questões documentais, né? Porque para você exercer a profissão, você tem que ter a revalidação desse diploma, enfim, tem toda uma burocracia que no mundo inteiro também há, né? Para o brasileiro que sai daqui e vai para os Estados Unidos, por exemplo, a revalidação também é complicada. Mas isso aí é um obstáculo que ainda precisa ser alcançado, superado. No caso
do imigrante em si, eu vejo essa questão do subemprego, como eu já mencionei, e da questão mesmo da exploração, de colocar para trabalhar na construção civil, para trabalhar ali 10 horas em um dia e não ter o direito à hora extra, não ter todos os direitos que nós temos como a CLT determina, sabe? Sim. Essa é a principal dificuldade. E hoje, ô Michel, pra você, né? O doutor, acho que o doutor também vai saber me responder. Como que fica pra você a famosa escala 6 por um que estão querendo diminuir, né? Estão querendo. Como que fica pra você hoje essa questão? 6 por 1. Tipo, eu já trabalhei já na escala 6 por 1 já. Já? Já trabalhei já. Praticamente todo o serviço tem escala. Hoje em dia, depende de serviço para serviço. A maioria tem 6 por 1 hoje. Mas hoje só que está a luta para que melhorar a escala. Toda a luta que está fazendo com a maioria da empresa está fazendo com o sindicato é melhorar essa parte. Michel, uma pergunta. O que você, assim, você pretende no Brasil como profissional? O que você almeja no Brasil, aqui? Como profissional, assim, tipo assim. Tipo, na minha parte, eu acho que, por exemplo, assim, um trabalhador, tipo, como eu, tem que ter mais, tipo assim, nós temos de ter tem, dependendo de emprego também que você tá, tem uma parte que, às vezes, eles acabam para ir, tipo, deixar o funcionário tem todos os direitos e na lei, mas alguns direitos dentro da empresa eles não cumprem. Tem direito, todos funcionários, independentemente de ser de brasileiro ou estrangeiro, tem direito, mas só que no caso, tem muitas empresas que não cumprem todos os direitos. Certo. Porque falta de equipamento, falta de vários tipos de coisas assim. Sim. E assim, tem uma coisa que eu quero perguntar também, ô Michel. O que você pensa do Brasil e dos países fora do Brasil? O que você vê? Brasil, Estados Unidos, ou sei lá, África, o que você vê de diferente? Assim, então, quais são as riquezas? Quais são os pontos positivos? Brasil, Estados Unidos e África. Então, quais são esses pontos positivos que você vê? No caso, assim, tipo, país. E, por exemplo, Estados Unidos é um país do primeiro mundo, que é considerado país do primeiro mundo. Então, no país do primeiro mundo, ele tem muito modernização de tudo forma, tipo de coisa. Mas no caso, você trabalha e recebe muito, mas você tem muitos custos de vida também. Tem muitos custos de vida, isso muitas pessoas não sabem. Tem muitos custos de vida. Tem pessoas que moram nos Estados Unidos, ele tem vida boa. Mas tem também aqueles que têm uma vida, mesma coisa, mas e meio sofrido. Mas só que pessoas só mostram parte do rico. Então a pessoa só enxerga que, esse é o rico que tem lá. Não é assim. Certo. Tem partes que pessoas sofrem também, como em qualquer parte do mundo. Mas só que aqui no Brasil, muitas pessoas vejam como um país, nossa, é um país mais assim, não tem isso, mais aquilo. Mas só que tem muitas oportunidades, tem muitas grandes empresas no Brasil. E custo de vida é mais equilibrado em termos de outros países ricos. Uhum. Por exemplo, casa é mais barata para pagar. Você tem um consumo que você faz, tipo, alimentação. Tem todo tipo de coisa. Tem boas clínicas, bons hospitais, tem tudo tem boas. Mas Certo. no caso, tipo, dependendo de objetivo que cada um de pessoa tem, às vezes você chega aqui, se você tem um bom, por exemplo, qualificar, tem um bom serviço, você vai receber um salário bom. Você não precisa ir num outro país. Ah, interessante. E assim, agora me fala uma coisa aqui, da sua adaptação cultural e social. Como é que foi? E cultura, mais ou menos, tem. O cultura brasileira, nós influenciamos muito na cultura brasileira. Por isso que eu gosto muito de cultura, assim, porque nós temos vários tipos, tipo carnaval. Temos, tipo, na ilha de São Vicente, nós temos um carnaval tipo São Paulo, tá, praticamente. Uhum, Um carnaval bem parecido, assim. sim. E também temos de, tipo, batuca, aquele batucada de. Aqui no Brasil nós temos também uns batucadas também, tipo capoeira. Temos uns capoeira, tipo na Bahia, tem uns vários tipos de capoeira. Aqui no meu país também pessoas têm e faz capoeira, karatê, esse tipo de. Interessante. Então nós temos uma cultura, comida, feijão.
Arroz, feijão, carne, essas coisas também temos no nosso país. Temos comidas já que identificam a nossa cultura também, entende? Legal. Então tem vários tipos de algo que ele afeta, que abrange no nosso país, que nós consumimos mesmo. Nós consumimos algo do Brasil também. Consumo cultura, consumo música. Tipo, entra tudo baseado na cultura. Legal. Tudo esse tipo de coisa já nós consumimos lá fora também. Legal. Uhum. Lá tem feijoada também. Tem feijoada, tem. Tem, mas não é que nem aqui, que é a orelha de porco, que vai indo Não, nós sucessivamente o resto. Tem de tudo. Fazemos também. Tem de tudo Só lá? que temos nossa comida típica, que chama Qual que é? cachupa. Cachupa. Como que é isso? É feito com milho, feijão, vai carne de porco, vai... Depende da pessoa que vai temperar ele. Olha, receita boa, hein? Então é uma comida que é bem sustentável. Então é uma comida que nós usamos dia a dia para nosso consumo e que é uma cultura que nós já encontramos no berço. E, doutor Matheus, para você, como que é a adaptação e cultura dos imigrantes e do Michel? Como que você orientou eles em relação a isso? Para eles se adaptarem à cultura, às manias, tudo? É que nessa questão a gente não influencia, né? Até por questões éticas também. O Brasil, por si só, Gustavo, ele é formado com essa diversidade cultural, né? O Brasil, ele é uma miscigenação literalmente de De tudo, raças, né? né? Então, a minha questão mesmo com o imigrante é de dar, vamos lá, dar dignidade ao imigrante. Porque o imigrante, o primeiro passo que ele precisa é reconhecer, né? Saber das legislações brasileiras, tanto trabalhista como também as obrigações que o imigrante tem aqui no Brasil. O imigrante tem a obrigação, por exemplo, de quando ele consegue a autorização de residência, ele tem a obrigação de renovar antes da validade. Porque se ele não renovar antes da validade, ele pode ter uma multa de R$ 100 diariamente. Então, assim, aí as pessoas acham que não vai dar nada, que não pode acontecer de perder essa autorização de residência, mas a realidade é que, se instaurado um processo administrativo, ele pode perder a residência. Isso pode impactar no futuro dele aqui no Brasil. Então, assim, eu não gosto muito de falar questão cultural, não é a minha especialidade, mas o imigrante, ele aqui no Brasil, ele pode exercer a cultura, né? Inclusive, nós fizemos no ano de 2022 uma feira lá na Associação dos Moradores da Vila Teixeira. Ah, tá, né? que teve mesmo, realmente, Sim. agora eu lembrei. Lembrou? Lembrei, agora eu lembrei. Então, nós fizemos lá na ocasião, tinha 13 nacionalidades que mostraram a sua cultura, comidas típicas, enfim. Umas comidas boas estavam, né, Matheus? Sim. E, Matheus, e aproveitando também, em relação você falou também assim, você não fala também muito da adaptação e cultura. Mas para ele se adaptar, né, no Brasil, se adaptar com a comida, a emprego, as leis, como é que foi para ele, será, se adaptar? Como que você orientou ele a se adaptar nesse mundo tão... Olha, não o Michel como um todo, mas, né, porque eu não sei como ele conseguiu se adaptar, mas pela minha vivência, eu já, inúmeros, né, imigrantes aí, eu já atendi mais de 30 nacionalidades, né, porque o meu trabalho não é só em Campinas. Com a Legalize Serviço ao Imigrante, nós atuamos em todo o território nacional. Então, a dificuldade mesmo do imigrante é entender como a lei funciona. É interessante ter um movimento, chama Araus. Eles são índios venezuelanos e eles têm uma cultura de estar pedindo lá nas aldeias, por exemplo, a família eles colocam as crianças para pedir alimento, pedir outras questões, né, de sobrevivência lá no seu país de origem. Acontece que a questão da Venezuela política, eles vieram ao Brasil e eles estavam colocando as crianças para pedir na rua, no semáforo. E aqui no Brasil é proibido. Então, tem questões que é conscientização, que aí não envolve o meu trabalho como direito, mas sim um trabalho voltado à assistência social, aos direitos humanos, ao serviço social, enfim,
de colocar essa família, essa situação, né? E o poder público ele vai ser acionado e vai resolver essa situação de alguma forma, né? Certo. Seria isso. E, Michel, no seu país, tá? É Casa Verde, né? Cabo Verde, lá em Cabo Verde. Lá, eles têm como se diz, uma cultura, uma adaptação. Como que é lá? A cultura lá de Cabo Verde. Nossa cultura, mais ou menos, é tipo... Nossa cultura é de berço. Nosso país, criança, já por exemplo, nós temos uma cultura bem familiar, assim. Nossa cultura, nós temos que... Por exemplo, criamos, no serviço e educação, assim. Uma educação já, por isso que muitos... Nós criamos já com os pais, então já eles começaram a nos educar desde criança, assim, uma educação bem rígida. Ah, tá. Lá eles são mais rígidos, então, em Rígido, relação à educação. É isso, né? Rígido. Então nós, não é como aqui no Brasil, por exemplo, uma criança com idade, ele manda. Hoje, coisa já está ficando mais moderno, mas nós temos uma cultura mais rígida em termos disso. Sim. Então, hoje nós, por exemplo, criança com pouca idade já ele faz o que quiser, não. Uma vez não é assim. Hoje a coisa está mudando. Em qualquer parte do mundo está gerenciado. Nós temos cultura, como diz também, de coxemoinho no pilão. E a nossa música também, que é funaná. Ah, é? Lá é música diferente daqui do Brasil, então. Isso, temos cultura, música funaná. Temos comida, que é como diz cachupa, que é feito por... Esse também pode falar. é uma comida que é nosso, que nós não deixamos nunca. E te perguntar, em relação a você por ser imigrante, aí você vem pro Brasil, em relação às religiões, como que você se adaptou? Você continua tendo Exato. a mesma religião que você tinha lá na sua Mesmo cidade e veio pra cá pro Brasil também, correto? Temos a mesma religião. É a mesma mesmo. Aí você pode contar um pouco pra gente? Eu não sei se você pode falar. Religião? Pode. Religião, hoje eu sou considerado Igreja de Cristo do Santo Sétimo Dia, conhecido como Tá, Mormon. Mas é Igreja de Cristo do Sétimo Dia. Já eu continuei no mesmo caminho. Ah, que bom. Porque eu nasci de berço católico. Isso é uma cultura. Isso. Católica, eu nasci de berço católico dos meus pais. Católico apostólico romano? Isso. Então, aí eu criei, né? Mas só que definitivamente eu decidi o caminho que eu acho que é mais certo para mim. Você tem um trabalho na internet também, né? O que você faz? Minhas coisas na internet, defensor de muito. Por exemplo, assim, eu gosto de ver, por exemplo, e minhas postagens, assim, falam mais de algo que acontece dia a dia, que eu enxergo, no meu redor. Eu falo, de homem que bate na mulher, falo de pessoas que estão indo para migração, tem que se preparar para o meio, esse tipo de coisa, assim, entendeu? Então eu falo, coisa que está acontecendo. Às vezes as pessoas mandam mensagem e falam, essa e coisa que eu estou passando. Eu vou lá e revelo. Então a pessoa está com medo de revelar. Eu vou lá e revelo. Tem pessoa que vai lá falar mal, tem pessoa já que fala a verdade. Crítica sempre vem. Sim. Mas, eu sempre elevo isso, não é porque prejudicar a pessoa ou coisa, para a pessoa entender que a mensagem que às vezes eu fico falando, às vezes é coisa que muitas pessoas estão sofrendo. Por exemplo, tem pessoas que estão na imigração que estão com muito problema. Eles mandam mensagem e falam desse tema porque isso está acontecendo na minha família, a pessoa está me prejudicando isso, mas aquilo, eu estou desanimado, eu vou lá e falo. Às vezes pessoas vêm e criticam, não. Tem pessoas que vêm criticar e pessoas que às vezes estão naquele coisa, ele vem e fala, não, isso, aquilo, entendeu? Sim. O homem que fica batendo na mulher, eu falo, não, homem que não dá filho comida. Sim. Esse tipo de coisa assim que eu levo nas minhas vídeos. E quantos seguidores? Não, hoje já estou com 26 mil. Um influencer já, né? Já pode pro YouTube, né, Michel? 26 mil porque, assim, pessoas seguem, começam a curtir conteúdo, partilha, pessoas vão começar a seguir, assim por diante. Coisas vão começar, entendeu? E por você ser imigrante, você tem muitos seguidores. Muitos. São do seu país ou tem de outros também? Brasil, sei lá, algum outro? Tem seguidores dos Estados Unidos, Brasil, Cabo Verde tem muitos, e na França, tem no Portugal,
Acho que já tem espalhado, porque tem muitas pessoas do meu país também que vivem lá na fora dos Ah, é? países. Interessante. Então, os seguidores já vêm de vários países. Tem de Angola. Angola também está aquecendo muito seguidores também de Angola, Moçambique. Então, São Tomé e Príncipe, tudo está seguindo agora. Nossa, legal. Tá, pouco a pouco São os está crescendo, países entendeu? que falam a língua portuguesa, né? Isso. Não, não, mesmo assim que fala outras línguas, está seguindo. Sim. Porque normalmente legal, eles, legal. eu partilho também vídeos de outras pessoas no meu canal. E você faz vídeos ou você Não, grava também, eu uma faço, coisa? uma vez eu fazia começar no mundo de música. Você Só, canta? só que eu parei por causa, tipo assim, eu fazia música, eu tenho dom para música, eu escrevo, eu tenho muito dom, assim, mas só que, no caso, às vezes música é uma coisa que você tem que... Música depende de condições financeiras, para fazer qualidade mesmo. Porque você tem que centralizar primeiro, juntar um grana bom, depois para você fazer, vou trabalhar só com música. Por música, hoje, pessoas que gravam, e pessoas que querem gravar música, estou falando mesmo, pessoas que querem gravar música, então muitos param no caminho porque condições financeiras, tem que ter condições mais ou menos para você fazer gravação, videoclipe, então essas coisas tem que ser o foco na música. Certo. Então, para você fazer isso, você tem que preparar vários tempos. O talento, você vai ficar com ele para sempre. Óbvio. Basta você vai... Qualquer hora você pode levantar de novo. Sim, sim. E, Matheus, e qual tipo de orientação você passa para quem quiser migrar de um país para o Brasil? Olha, estudar bastante a legislação e, se for possível, contratar um profissional que entenda das leis, né, da imigração. Por quê? Na verdade, é um estudo, né, uma pessoa que trabalha com cidadãos africanos, que há mais ou menos 700 africanos em situação de rua na cidade de São Paulo, porque são enganados, muitas vezes enganados, né, dizendo que vai ter emprego, vai ter boas condições, e acabam não tendo lugar, quando vêm ao Brasil, não tem lugar para ficar. E isso, eles acabam perdendo dinheiro, enfim. Então é importante entender a legislação do país e contratar, se possível, um profissional, né? Essa é a minha orientação. Certo. E, Michel, quando você falou da cultura, falou de música, isso já é de família ou você mesmo descobriu sozinho? Não, eu descobri sozinho porque eu tenho um dom dentro de mim mesmo que eu posso fazer tipo música mesmo. Mas porque uma pessoa está no ele vai olhar aquele tão incerteza, entendeu? Você vai ficar assim. Porque sempre que dá aquele força, a pessoa de longe, que vai gostar da sua. Já vi eu cantar a capela mesmo, sem coisa mesmo, sem. Entendeu? Então já a pessoa já Legal. fala, não, você tem talento. Bom, então assim, como a gente já tá no final, eu acho que migrar não é fácil, como eu escutei do Michel e do Matheus, né? Tem cada desafios, aprendizados. E também, lembrando que você não tá sozinho nessa jornada, não, É isso. né? Acho que a gente tá com apoio aqui hoje do Podcamp, né? Apoio de várias pessoas que também podem te ajudar. E também perguntar, tirar as dúvidas com o Matheus também. Eu acho que isso é importante, né, Matheus? E as informações, perseverança e tudo que torna mais leve. Acho que pra você, né, por ser imigrante, Matheus, por ser junto com você nessa caminhada aí, se querendo se tornar um brasileiro oficial, né? Curtir o Carnaval em março aí que tá chegando. Eu acho que eu agradeço, né, ao Matheus, ao Michel, por terem dado essas perguntas e dado essa entrevista aqui pra gente. Tenham todos uma boa tarde. Boa tarde pra todo mundo.